Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, paz do Senhor. E a gente está começando agora a aula das mulheres, né? A sétima aula. Queria dar as boas-vindas a todas vocês que estão nos assistindo pelos nossos canais aqui da Igreja Brasil para Cristo de Vila Maria. E hoje nós trouxemos para vocês um texto, né? Uma lição sobre a batalha constante do crente, né? Esse texto, essa lição de hoje é uma importante lição para todos nós, né? Todos aqueles que já se converteram, aqueles que ainda estão em busca, né, de conhecer um pouco mais sobre a palavra de Jesus, sobre os seus ensinamentos. E no nosso mundo de hoje, nós temos visto, né, que nós vivemos aí em constante batalha diária. Cada um nas suas casas, cada um nas suas famílias, cada um com seus problemas pessoais, né? E hoje em dia, então, né, se a gente for trazer para os nossos dias mesmo da pandemia, nós teremos ainda muito mais batalhas. E essa lição, ela é muito interessante, que ela traz para nós o texto básico de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos. Então, esse texto, ele diz assim, a partir do versículo 16. Diz assim: Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com suas paixões e com as suas concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, esse texto base aí, que é trazido nesse texto, nessa passagem de Gálatas, ela nos mostra realmente que nós vivemos numa batalha constante, numa batalha de guerra entre a carne e o espírito. E o que essa lição quer trazer para nós? Ela quer que o aluno entenda, né, três questões básicas. Primeira questão, saber que a vida cristã é uma luta constante, né, como a gente já disse, entre a velha natureza e a nova natureza. Segunda lição, nos mostra um segredo, alcançar, né, a vida vitoriosa como cristão, né, através dos dias, através das pregações, através das leituras, através daquilo tudo que Jesus passa para nós através da sua palavra. Ele quer que nós sejamos o quê? Vitoriosos, como homens comuns? Não. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, que nós optamos por andar nos seus caminhos, né? Somos chamados de cristãos e nós temos que ter uma vida vitoriosa nesse nosso caminhar. E o terceiro alvo dessa lição também é que quer que nós investimos no conhecimento da palavra a fim de alcançar esta vida. Então, no caso, como nós vamos alcançar essa vida vitoriosa? Sobre quem? Sobre o pecado. Então, qual que é o propósito da lição? Como que eu, Flávia, hoje, mulher cristã, vou alcançar minha vida vitoriosa? Como cristã que sou, né? É através de vencer o pecado que me atormenta através das minhas batalhas diárias.
E aí, no decorrer da lição, ele vai explicando pra gente que, primeira questão, que muitas pessoas geralmente, né, entendem assim: bom, aceitei Jesus, não terei mais problemas. E nós sabemos que isso é o contrário. Quando nós aceitamos Jesus, é que inicia as nossas batalhas diárias, inicia as nossas lutas, né? Inicia as perseguições, inicia, porque quando nós estamos lá no mundo, né, o inimigo, ele já nos tem como amigo dele. Nós estamos vivendo lá, do outro lado. Nós estamos rendidos, né, às paixões, estamos rendidos muitas vezes aos vícios, estamos rendidos às tentações. Quando nós nos convertemos, quando somos transportados para viver, né, ao lado de Jesus, ao lado dos seus ensinamentos, aí sim que inicia essa batalha, aí sim que vai iniciar, né, essa guerra, né, que nós vemos muito isso na palavra de Deus. E o inimigo, o que acontece com o inimigo? Ele vai ficar furioso, furioso até de ver cada um de nós, no início da nossa conversão, de estarmos tentando resistir, de estarmos lutando contra as dificuldades, contra o que existe no mundo. Então é aí que inicia essa batalha constante do crente que fala na lição, né? Ele chama aqui a nossa atenção que nós temos duas naturezas. E aí ele pede para a gente abrir lá em Efésios, eu até marquei aqui para a gente estar lendo, que eu achei muito importante, Efésios 6:11, que as irmãs já conhecem essa passagem, né? Revestir-nos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Que é a armadura de Deus. A gente, por conta do tempo, a gente não vai poder descrever ela aqui. Mas essa armadura de Deus, né, é que vai nos proteger, que vai nos blindar contra os ataques do inimigo. Essa armadura de Deus, né, que vai lutar para que, na medida que nós vamos aprender a viver segundo o Espírito, né, essa velha natureza ela tem que ser eliminada das nossas vidas de uma vez só. É muito difícil? É muito difícil. Vivemos num mundo onde há as tentações, há as dificuldades, há o pecado, existem as barreiras, né? Existe o convívio que nós vamos ver aí no decorrer da lição. Porém, se a gente voltar lá no nosso texto básico, né, de Gálatas, que a gente leu com vocês aqui, se a gente voltar nesse texto, no versículo 17, que ele diz, esse versículo é o versículo-chave da nossa lição, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É essa luta constante entre carne e espírito, certo? E aí a gente vai entender que nós temos duas naturezas, a da carne, o que éramos antes no velho homem, correto? Né? Pelo nosso nascimento natural, que nós viemos ao mundo com o pecado, e nós temos a natureza do espírito, a natureza cheia do espírito, pelo nosso novo nascimento, quando nós aceitamos Jesus, quando nós decidimos por andar juntamente com ele, quando nós optamos pelo batismo. Esse novo nascimento que ele fala aqui, né, que é essa divisão, é uma divisão de águas. Antes eu andava só pela carne, hoje eu sou convidada por Jesus Cristo a andar ao lado dele. E como eu vou andar ao lado dele? Repudiando tudo aquilo que vem do mundo, tudo aquilo que vem da carne. Nós, como mulheres, né, essa aula destinada às mulheres, né, temos as nossas vivências, né, mulheres casadas, mulheres solteiras, nós temos essa nossa vivência, que nós sabemos que é uma vivência cheia de dificuldades, cheia de desafios, cheia de ciladas, como nós já vimos aqui, mas a partir do momento que nós tomamos essa decisão, nós temos que nos basear que essa carne, ela vai militar contra o espírito contra a carne. É uma luta diária, a partir do momento que a gente decide aceitar Jesus e se converter
né, para estar andando nos caminhos dele. Então, essas obras da carne, como a gente viu aqui e a gente já citou, que são a prostituição, a impureza, a idolatria, né? Aqui na lição, ela foi dividida em 4 áreas. Então, nós temos a área do sexo, no versículo 19, que é conhecido como prostituição, impureza e lascívia. Tudo aquilo que o homem, né, no caso a mulher, utiliza-se do próprio corpo para estar, no caso aqui, se prostituindo, né? Usando o corpo de forma incorreta. Então, tudo isso, citando como sexo fora do casamento, traições, manipulação de desejo pecaminoso. Então, tudo isso inclui nessa área do sexo, que está dentro da obra da carne, né? E isso nos nossos dias é uma área que está muito, como que eu vou dizer para vocês, minhas irmãs, está muito natural. Então, hoje em dia, é tudo muito liberado, tudo muito pode, tudo pode fazer, tudo pode, não tem problema. Então, essa área, esse versículo 19, né? As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Isso foi dito na Bíblia, né? Há quanto tempo atrás, né? Tá lá a palavra dita, confirmada, né? E a gente trazer para os dias de hoje, se a gente for colocar, tudo isso ainda continua acontecendo, porque são obras da carne. O inimigo quer ver, né, você seguindo por esse caminho, porque é muito mais conveniente, né? A porta larga, é muito mais fácil. E aí é dividido a área do sexo, a área da religião, que já vem ao versículo 20, que ele fala da idolatria, da feitiçaria, né? E a gente trazendo para os dias de hoje, e a gente sempre ouve isso muito nas pregações, né? Lá na igreja, né? A gente vê isso na Bíblia. Não só a idolatria por santos, não só a idolatria por muitas vezes por ídolos religiosos, mas também por quem mais, né? Times de futebol, horóscopo, tudo aquilo que a gente reverencia, que a gente coloca no lugar de Deus. Ao invés de adorar Deus, nós vamos estar adorando aquilo, né? Time de futebol, cantor, ídolos, tudo isso. Então, isso entra como a obra da carne também. A área social, no versículo 20, no versículo 21, ele fala aqui: iras, discórdias, invejas, bebedices, né? Tudo isso ele fala aqui nessa área social, né? O nosso convívio social. Nós não podemos viver, né, dentro de uma redoma, né? Nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho social, nosso trabalho material, nós temos os nossos amigos, relacionamentos. Nem sempre as pessoas são cristãs assim como nós. E dentro deste convívio, a gente tem que estar muito atento a tudo aquilo que faz com que a gente se desvie, né? Que ele fala aqui das írias, das discórdias, dentro do ambiente de trabalho. Hoje em dia passamos um bom tempo, as mulheres que trabalham, um bom tempo do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho, que é um lugar propício para ter essas iras, ciúmes, discórdias. Então, tudo isso é muito importante para a gente localizar aonde estão essas obras da carne. A área da alimentação, que ele divide, né, como a 4ª área, que fala das bebedices e glutanarias, tudo que é em excesso, tudo aquilo que nos faz mal, né, que nos prejudica. Então, tudo isso são práticas constantes que nós temos que estar muito atento, porque essa velha natureza, ela não pode ter vitória sobre a minha vida, ela não pode sobressair na minha vida. Nós temos que estar muito atentos. Então, assim, para que sirva essa lição, tem que estar servindo de reflexão para nós, né? Essa obra da carne, aonde, né? Em que área que eu posso estar encontrando, né? Área de sexo, área de religião, área social, área de alimentação. E pelo outro lado, nós vamos ver o fruto do Espírito, né? Esse fruto do Espírito, o que acontece com o fruto do Espírito? Ele, no caso, o fruto do Espírito, a gente vai ver no mesmo capítulo 5, versículo 22 e 23, mas o fruto do Espírito, né, que a gente já viu, é
amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses frutos aí, né, são atitudes, né, que eu tenho que ter, primeiramente comigo mesmo e para com as outras pessoas também, que fazem parte da minha nova natureza, que eu encontro nos ensinamentos de Jesus. Então a gente vai ver. Ele faz uma citação aqui de Mateus, pra gente, ele fala primeiro do amor, né? Então ele vai citar Mateus 22, 37, que ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, esse amor é o primeiro sentimento que ele fala. Se a gente for voltar lá em Gálatas e a gente for, né, buscar, né, então assim, o fruto do Espírito é, primeiro fruto, amor, né? Jesus veio para nos ensinar o puro amor. Jesus é o amor. Então, o primeiro fruto do Espírito, amor para com Deus, né? Primeiramente para com Deus e para com o nosso próximo. Depois ele vem falar para a gente do fruto da alegria. E aí ele cita para a gente o Filipenses 3:1. Quanto aos mais, irmãos, me alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, é a segurança. A mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, quando ele fala da alegria, a nossa alegria ela deve estar primeiramente aonde? Deve estar primeiramente no Senhor. A minha alegria, eu tenho que estar buscando ela, o meu motivo de alegria, em primeiro lugar, acima de tudo, deve estar primeiramente no Senhor. O mundo, ele tenta nos mostrar a alegria de várias outras formas, como a gente viu lá na velha natureza. O mundo tenta nos mostrar a alegria através do quê? Através dos vícios, através da parte das bebedices ou das glutonarias, né? Através das traições. E Deus, né, nos convida a entender essa alegria, que nós devemos buscar a nossa alegria primeiramente no Senhor. E a próxima que ele fala aqui é da paz. Romanos 5:1, versículo conhecido dos irmãos, e eu vou estar passando para os irmãos aqui, né? Versículo muito conhecido, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz que nós só vamos vamos encontrá-la em Deus. Essa paz é uma paz, é a perfeito estado, né, de tranquilidade que nós vamos encontrar quando nós buscamos a Deus, que acima de qualquer problema, acima de qualquer tristeza, acima de qualquer dificuldade, quando nós temos fé, quando nós confiamos em Deus, nós vamos encontrar essa paz nele. E aí, ele continua falando na lição, atitude para com outras pessoas, longanimidade, benignidade, bondade, né? Paciência com as pessoas que nos irritam, delicadeza nos nossos tratamentos e boa disposição nos nossos atos, né? Então, quando ele fala do autocontrole, que ele fala da mansidão e do domínio próprio, tudo isso são frutos do Espírito, que devem fazer parte da nossa nova natureza, que nós devemos estar, é difícil, nós temos as nossas dificuldades, temos, mas que no dia a dia, se nós formos buscar na palavra, nós vamos estar encontrando esses frutos, né? E como exercer, como ter mais paciência, como ter mais boa disposição, como nós temos mais autocontrole. Então, e essa luta entre essas duas naturezas, como está na lição, ele faz questão de repetir, né? Por que repetir? Porque é sábio que nós vamos ter essa luta no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vida. E ele volta a citar em Romanos 7:23, ele faz uma citação que ele fala assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, essa luta é uma luta tão constante na nossa mente, né? É uma luta tão... É como se fosse assim. É uma luta assim. É a carne, é o espírito. É o espírito, é a carne. Essa luta é uma luta que, se a gente não se atentar, se a gente não orar, se a gente não vigiar,
a gente vai estar em constante luta contra esse pecado. A gente vai estar em constante batalha, né? Ele fala assim, ele volta falando de Gálatas 5,16 novamente, né? Que ele coloca lá, que ele fala assim, 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Por que ele volta a falar sobre isso? É como se ele puxasse a gente de volta para o caminho, ele trouxesse a gente de volta. E quando ele traz a gente de volta, né, ele está nos mostrando o segredo da nossa vida vitoriosa. Quando a gente consegue crucificar a velha carne. Lá em Gálatas 5,24, ele fala: e o que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Esse versículo é muito interessante. Quando a gente consegue crucificar, quando a gente consegue deixar lá na cruz as nossas maiores paixões que foram ligadas ao nosso passado, ligado à carne. Então, quando ele fala, temos que matar de fome a velha natureza, para que ela fique fraca e não alimentá-la. Eu achei muito interessante essa passagem, né? Esse texto que foi colocado nessa lição, porque quem estamos alimentando? Estamos alimentando a nossa velha carne ou estamos alimentando a nossa vida no espírito? Temos que deixar essa carne morrer de fome, fraca, para que ela não se sobressaia à nossa vida do espírito. Crucificar a natureza, né, velha, vai durar toda a nossa vida, diz aqui na lição. Né? Só quando nós chegarmos na presença do Senhor, ficaremos livres dela. Né? Quando nós fomos chamados para a glória, vamos deixar esse corpo material aqui e viveremos somente no Espírito. Enquanto isso, essa luta ela vai continuar. Enquanto isso, nós vamos estar lutando para seguirmos nesses caminhos do Senhor. É muito dificultoso, é uma batalha diária, como ele fala da armadura de Deus para que nós possamos nos, né? Mas ele volta a frisar no versículo 5, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Né? Essa batalha ela tem que ser constante. Temos que encontrar um tempo para oração, para meditarmos na palavra de Deus, né? Para refletirmos se estamos andando realmente num caminho do Espírito, né? Se nosso caminho tem sido controlado pelo Espírito, e assim vivermos cada vez mais esses frutos do Espírito, né? E lembrarmos sempre, minhas irmãs, alimentarmos sempre o nosso espírito e deixarmos essa carne morrer de fome. É uma palavra muito forte, né? Mas em se tratando de velha natureza, é esse o propósito da lição. Deixarmos essa carne morrer de fome. Deixar ela tão fraca a ponto que, quando o inimigo tentar, o inimigo vier, nós estarmos firmes nos propósitos. E aí ele vai bater em retirada e vai dizer assim: aqui não tem mais como, aqui eu não venço mais. Né? O propósito da lição, o alvo da lição é esse versículo 21. Esse versículo 25. Se vivermos no Espírito, andarmos também no Espírito. Então, essa luta, né? Como lá no início da aula, né, foi falado, essa batalha constante do crente, como diz aqui na lição, ela vai ser para toda a vida, até que nós alcançamos, né, estarmos na glória com o nosso Deus. Mas enquanto estivermos aqui morando nesse planeta, com as dificuldades que nós temos, nós vamos viver essa batalha. Então, era essa mensagem que a lição queria trazer para vocês, né? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, em Gálatas 5, né? As obras da carne, a carne fruto do Espírito, vocês vão ter lá todo o texto, né? Que nós lemos aqui. E era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, tá bom? Um bom domingo a todas, né? E Deus as abençoe e até a próxima. Obrigada.